Segundo a Federação Internacional de Diabetes, existem quase 17 milhões de brasileiros vivendo com a doença. De acordo com o Localiza SUS, essa população tem se vacinado cada vez menos. Em 2013, foram aplicadas mais de 1 milhão e 100 mil doses de vacina em pessoas com diabetes. O número caiu para pouco mais de 950 mil doses em 2022, uma redução de 18%. A coalizão Vozes do Advocacy em Diabetes e Obesidade promove este ano a campanha Com a Vacina, Eu Cuido da Minha Saúde e da Saúde de toda a Sociedade. A expectativa é aumentar o percentual de doses de vacinas aplicadas. É sobre este assunto que eu converso agora com Vanessa Pirolo, coordenadora do Vozes Advocacy. Vanessa, obrigado por participar do Cidadania, obrigado por participar do programa. E eu já começo te perguntando o óbvio. Por que está acontecendo essa redução na vacinação de pessoas que vivem com diabetes no Brasil? Olá a todos, primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e ter a oportunidade de falar com você que está atrás da telinha sobre uma temática tão importante. A vacinação é algo que ajuda bastante pessoas com diabetes e com obesidade, né? Nós percebemos que durante a pandemia nós tivemos as pessoas com diabetes e obesidade foram uma das mais afetadas com relação à pandemia, né? Então percebemos que o sistema imune das pessoas com diabetes e obesidade, esse sistema é mais fraco com relação às pessoas que não têm a condição. Então, com base nisso, nós percebemos a importância de fazer uma campanha de vacinação. E as pessoas estão reduzindo porque existe já um movimento anti-vacina que ele já estava vindo de uns anos para cá, mas depois que veio a pandemia, depois que houve uma série de notícias que são chamadas de fake news, as pessoas ficaram muito amedrontadas com relação à vacinação por causa dos efeitos colaterais. Então, muitas pessoas acabaram publicando essas fake news de uma forma tão irresponsável que desestimularam bastante a vacinação. Então, e a gente agora está fazendo um movimento contrário. Então, o governo a gente tem acompanhado o governo, a gente tem conversado com o governo, fizemos inclusive uma audiência pública em Brasília e esse ano, no primeiro semestre, e aí eles reconhecem que existem faltas que eles precisam preencher, que eles precisam direcionar muito mais a comunicação para as pessoas, que antigamente existia uma facilidade muito grande que se colocava numa emissora de televisão ou em outras emissoras de televisão, as pessoas viam a campanha e corriam para ser vacinadas. E que hoje não funcionam. Existem muitos brasileiros que não assistem nem televisão mais. E como fazer, então, com que as pessoas elas tenham essa informação correta e voltem a se vacinar? Então, a ideia é que a gente fez uma audiência pública na Câmara dos Deputados para conversar com o pessoal do Programa Nacional de Imunização, que pertence ao Ministério da Saúde, e aí já fizemos, inclusive, uma reunião de desdobramento dessa ação, porque eles precisam fazer campanhas para direcionar para públicos específicos. Então, nós pedimos que as pessoas com obesidade e pessoas com diabetes, eles possam falar direcionado para essas pessoas. Eles acham, inclusive, na última reunião que nós tivemos na semana passada, eles deixaram muito claro que era muito importante direcionar essa comunicação, porque até existe um calendário de vacinação para pessoas com diabetes e que o Ministério da Saúde reconhece, que foi publicado pela Sociedade Brasileira de Imunização, e sabe que eles precisam agora modificar a comunicação para conseguir atingir essa população. Então, o que está sendo feito é um esforço de comunicação do Ministério da Saúde. A gente tem percebido eles conversarem com alguns influenciadores digitais, o Zé Gotinha continua participando das campanhas, mas eu acho que ainda está faltando um plus. Então, de repente, nós temos vários calendários de vacinação que foram publicados pela Sociedade Brasileira de Imunização e que a gente está pedindo que eles consigam falar com esses públicos
direcionados. Se eles fizerem uma campanha direcionada, a gente acredita que esses 18% que você comentou de uma redução de doses aplicadas, a gente consiga reverter, porque o número de pessoas com diabetes só tem aumentado. Então, a ideia é fazer o contrário, e aí combater as fake news. Então, a gente está fazendo um esforço muito grande, e é engraçado também, Hermes, que a gente publica nas nossas redes sociais a campanha, e assim, as pessoas respondem, muitas delas respondem que a vacina ocasiona outros problemas, que a vacina mata, Então, a gente precisa sempre desmistificar essas informações para que a gente consiga engajar as pessoas na vacinação. Até a influenza, se você tem acompanhado os meios de comunicação, tenha noticiado que a influenza também, o número de doses aplicadas diminuiu bastante nesse ano. Então, a gente precisa sensibilizar essas pessoas a serem vacinadas. A influenza, como a influenza, a vacina pneumocócica 23, Covid, são vacinas importantíssimas para as pessoas com diabetes. E a gente tem sensibilizado essa população a se vacinar. Mas se a gente não consegue engajá-las e mostrar para elas assim, falas de especialistas, que na nossa campanha, inclusive, nós envolvemos a presidente da Sociedade Brasileira de Imunização, a doutora Mônica Levi, para que ela possa falar, ela como especialista, infectologista, que pudesse falar com a população e aí pudesse dar essa devolutiva, que é assim, uma médica credenciada falando sobre isso. Então, nós estamos fazendo um esforço muito grande de envolver pessoas com diabetes na campanha, como também especialistas para sensibilizar, para a gente também trabalhar com os meios de comunicação, para a gente conseguir tirar essa ideia errônea que as pessoas têm que a vacina é prejudicial. Vanessa, você citou aí especificamente a vacina para Covid, para influenza. Quais são as vacinas fundamentais para a pessoa que vive com diabetes? Aquelas que ela não pode abrir mão? Então, essas três são super importantes, né? A vacina pneumocócica 23, ela está disponível nos centros de referência de imunobiológicos especiais, que são, hoje no Brasil, nós temos 55 centros. Então, se as pessoas puderem colocar no Google essa questão dos centros de referência de imunobiológicos especiais, elas vão ver onde estão esses centros e como é que elas podem se vacinar. Então, elas precisam ir até o médico, ele tem que dar um laudo falando que essa pessoa tem o diabetes e que ela tem direito a essa vacina. Então, na pneumocócica 23, em especial, ela só está disponível nesses centros. Com relação às outras, Covid, influenza, é só ir até um posto de saúde, ser vacinadas. Então, existem essas. A hepatite B também é super importante para a pessoa ser vacinada. E para a população em geral, a gente também tem falado da herpes zoster, só que a herpes zoster, infelizmente, não está no SUS. A herpes zoster é aquela doença que, inclusive, é como se fosse um cobreiro que aparece nas suas costas, ou no seu pescoço, ou na sua cabeça, e ela pode afetar o seu sistema neurológico se ela não for tratada adequadamente. Ela não mata, mas ela pode incapacitar essa pessoa se essa pessoa não tiver assistência adequada. Só que a vacina herpes zoster, ela está disponível, ela é indicada para pessoas com diabetes acima de 50 anos, e a pessoa precisa, infelizmente, fazer aquisição no sistema privado, porque no sistema público não tem. Então, a gente tem indicado essas vacinas para as pessoas procurarem, e aí a forma de se vacinar, a importância da vacinação, que ela evita a infecção de uma série de doenças. Então, a gente até indica que as pessoas entrem no calendário da Sociedade Brasileira de Imunização, que tenha, inclusive, para públicos especiais, que eles entram na parte de diabetes, e lá tem um calendário todo bonitinho, falando de todas as vacinas que a pessoa tem direito. Então, a gente indica entrar, se informar e se vacinar. Vanessa, a diabetes, existem várias maneiras, várias formas de diabetes. Esse apelo e essa campanha vale para todas as pessoas que vivem com todos os tipos diferentes de diabetes, ou existem casos mais específicos em que existe uma necessidade ainda maior de vacinação?
Então, esse calendário de vacinação é para todas as pessoas com diabetes. E uma coisa que eu queria até chamar a atenção, Hermes, a questão de 2 anos, eu não lembrava que eu tinha direito a tomar a vacina de tétano. Então, as pessoas não têm noção que elas, a cada 10 anos, elas precisam ser vacinadas. Todas, independentemente da condição de saúde. Então, por exemplo, a cada 10 anos você precisa tomar as 3 doses de tétano, porque caso você venha a sofrer um acidente ou se machucar com um ferro ou um metal, você já está imunizado porque o tétano mata. Então, as pessoas precisam ter ciência que elas também precisam se vacinar com relação ao tétano. Então, todas as pessoas. Vanessa, vamos falar um pouquinho do papel dos profissionais da saúde, em especial os médicos, nesse reforço a essa campanha? Sim, claro. Os profissionais de saúde, eles têm uma importância fundamental, porque as pessoas, elas têm uma identificação com o médico e reverenciam o médico porque ele estudou vários anos, só que infelizmente, Hermes, a gente tem constatado, eu fiz uma pesquisa, a questão de uns 3 anos atrás, e eu percebi o seguinte, que as pessoas não têm conversado, aliás, os profissionais de saúde não têm conversado em consulta com os pacientes sobre vacinação. Então, é um dado alarmante, só os pediatras é que saem desse número horroroso de não conversar com as pessoas e alguns geriatras. Então, a gente precisa sensibilizar os médicos a voltarem a falar sobre vacinação. Inclusive, nós temos feito uma série de capacitações para profissionais de saúde, para agentes comunitários. Em todas essas capacitações, a gente comenta que existe um calendário de vacinação para pessoas com diabetes, que a gente gostaria que tivesse a indicação de algumas vacinas para pessoas com obesidade, já que não existe um calendário focado em pessoas com obesidade e que eles são responsáveis por comentar em consulta com essas pessoas sobre a importância da vacinação. Porque quanto mais você vacina, maior será a sua expectativa de vida. Então, a Sociedade Brasileira de Imunização fala que antigamente não se vacinava e as pessoas morriam 30 anos antes. Hoje, com a vacinação, a expectativa de vida aumentou em 30 anos. Então, é super importante e as pessoas com diabetes, eu, por exemplo, Hermes, eu tenho diabetes, então eu posso falar até em causa própria também. Quando eu tenho uma infecção, a minha glicemia sobe. Então, durante aqueles 7 dias, 14 dias, se for uma gripe mais forte, eu fico com a glicemia alterada durante todos esses dias. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande de controlar a glicemia. Então, quanto mais eu prevenir uma série de doenças, melhor vai ser o meu controle da glicemia e assim não vai provocar as complicações do diabetes a médio e longo prazo. Então, é o que a gente mais quer, prevenir, porque a gente já tem uma série de complicações nas nossas vidas, problemas pessoais, coisas que a gente precisa tanto se preocupar, e esse tipo de coisa é algo que você consegue tirar só prevenindo. Então, a gente gostaria muito que, inclusive, o Ministério da Saúde fizesse uma política de prevenção com relação às doenças, coisa que ainda está muito abaixo do Prevenir Brasil. A expectativa minha era muito maior com relação ao Prevenir Brasil. E eu estou esperando, sinceramente, que eles revertam e que parem de falar dos governos anteriores, nas audiências públicas que a gente tem estado, e que olhem para frente. A partir de agora, o que nós precisamos fazer, o que nós podemos mudar para a gente melhorar a qualidade de vida do brasileiro e também desonerar o SUS. No seu olhar, então, aproveitando esse gancho que você me deu agora, a gente falou do papel dos médicos, o que seria preciso, neste momento, o que o Ministério da Saúde deveria fazer agora para ajudar a melhorar esse percentual, a aumentar novamente o percentual de vacinação entre as pessoas que vivem com diabetes? O que nós solicitamos para eles em audiência pública é uma capacitação dos profissionais de saúde com relação à vacinação, é um plano de comunicação direcionado para pessoas com diversas condições que eles deveriam fazer para conseguir atingir essa população. Nós também gostaríamos que eles facilitassem o acesso à vacina pneumocócica 23, porque quando muitos dos municípios não têm esses centros de referência de imunobiológicos especiais. Então, nós pedimos que
não seja o laudo não seja necessário para mostrar, para conseguir ter acesso à vacinação, e aqueles municípios que não têm esses centros de referência de imunobiológicos especiais, que eles não demorem tanto para mandar para o posto de saúde aquela determinada vacina. Dependendo do município, as vacinas elas chegam aos postos de saúde 1, 2 meses depois e não tem uma busca ativa dessas pessoas para conseguir serem vacinadas. Então, a gente precisa que eles façam um trabalho bem feito. A gente está esperando agora a publicação do novo manual desses CRIs, desses centros de referência, que eles vão publicar, e eu espero que eles façam essa capacitação que eles estão prometendo agora para o segundo semestre de 2023. Então, eles firmaram então esse compromisso da capacitação, que acho que era o ponto primordial, era o ponto número 1. Vamos pensar assim, depois da capacitação, depois de toda essa lista, a médio prazo. A médio prazo, a gente vai ver agora como a população vai se comportar, né? A gente vai precisar entender como eles vão receber essa informação e como eles vão se comportar diante dessa informação, se eles vão se engajar ou não. Então, agora, tudo é novo, a gente precisa ter uma comunicação muito focada na internet, a gente espera que o Ministério da Saúde consiga apresentar esse plano, consiga capacitar esses profissionais de saúde, mas o grande problema, Hermes, que a gente tem no Sistema Único de Saúde, muitos dos programas, eles não têm carreira. Então, as pessoas entram, os profissionais de saúde entram, ficam um tempo e saem, entram, e precisa ser uma capacitação sempre, todo ano, porque a gente sabe dessa renovação dos profissionais ano por ano. É tratar então, como uma política de Estado, né, permanente, não uma política de governo. Sim, uma política de Estado, é o que a gente mais quer. Então, por isso que a gente tem trabalhado tantas coisas, Hermes, esse ano, que a gente gostaria muito que o Ministério da Saúde olhasse para as pessoas com as necessidades que elas realmente precisam. Então, nós, inclusive, solicitamos para o Ministério da Saúde a compra da insulina análoga de ação prolongada, que ela foi inclusive adquirida, foi incorporada em 2019 e até hoje a gente não tem essa insulina no SUS. Então a gente tem feito um esforço, a gente tem mandado e-mails para a ministra, para a Nízia, para sensibilizá-la sobre a importância da compra dessa insulina, que até hoje não está no SUS, inclusive está contra o regulamento da Conitec. Eles fizeram inclusive uma consulta pública no ano passado se realmente gostaria de ter essa insulina. Nós respondemos que sim, eles mantiveram e até agora não tivemos a compra dela. Então a gente tem trabalhado isso. A gente tem trabalhado também com relação à obesidade. Nós temos feito uma série de audiências públicas também com relação à criação de um estatuto da pessoa com obesidade no legislativo, para que as pessoas consigam também ter acesso à medicação, ter também acesso também à questão o problema sério que é a gordofobia, que é aquele estigma que muitos profissionais de saúde, ao atender as pessoas com obesidade, eles próprios têm um estigma em tratar a pessoa com obesidade. Então, a gente tem feito um esforço muito grande para fazer campanhas, e a nossa próxima campanha é sobre obesidade. Então, eu queria convidar todo mundo aqui da TV para entrar no nosso site vozesdoadvocacy.com.br para acessar as nossas campanhas. Ao longo do ano nós temos disponível a campanha de vacinação, temos a campanha também de obesidade, para a gente conseguir sensibilizar e tirar o estigma da sociedade com relação às pessoas com obesidade, para que elas sejam respeitadas e que elas tenham acesso ao tratamento adequado. E nós também faremos a campanha sobre a importância de adesão ao tratamento do diabetes. Então, a gente tem sensibilizado as pessoas sobre a importância de se controlar a glicemia de forma adequada para que ela não desenvolva ao longo da vida as complicações do diabetes, com problemas nos rins, problemas nos olhos, problemas também de amputações. Nós temos, infelizmente, muitas amputações do ano, são 42 amputações por dia no Brasil. Então, a gente precisa reverter essa questão, nós precisamos reverter o gasto de 42
52 bilhões de dólares por ano em questão de complicações do diabetes, e a gente precisa sensibilizar essas pessoas a controlarem adequadamente a glicemia. Então, por isso que a gente vai fazer também essa campanha sobre adesão ao tratamento. Olha, eu vou pegar primeiro o gancho da obesidade, não é o tema principal da nossa entrevista, mas eu queria que você reforçasse um conceito que muita gente ainda não entende, né? A obesidade, ela tem que ser tratada como uma doença crônica. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e sobre o estigma também, que você pontuou rapidamente, que existe sobre a pessoa que vive com obesidade. Então, nós fizemos um fórum no primeiro semestre e a gente convidou uma série de especialistas para capacitar as associações de diabetes. Esse fórum foi feito lá em Fortaleza. Então, o que nós percebemos? Primeiro de tudo, a obesidade é uma doença que tem múltiplos fatores. São problemas genéticos, são problemas hormonais, são vários problemas que não só se restringe à questão de sedentarismo e à questão de alimentação inadequada. É muito mais do que isso. Então, a gente precisa mostrar que as pessoas com obesidade, elas não têm culpa de ter aquela condição. Então, a gente precisa tirar esse estigma que as pessoas têm. E o que a gente tem trabalhado bastante é sensibilizar essa população a respeito disso e também a sensibilizar que, infelizmente, nós tivemos uma consulta pública para saber sobre a incorporação de um medicamento para tratar as pessoas com obesidade e ele não foi incluído no SUS. Infelizmente, terminou a consulta pública, as pessoas responderam, mas o Ministério da Saúde achou que foi muito caro para adquirir um medicamento como esse para tratar as pessoas com obesidade. E, infelizmente, até agora não temos, porque muitas dessas pessoas têm uma série de complicações por causa da obesidade. Imagina, Hermes, que em São Paulo, nós temos, para pessoas que são indicadas para fazer a cirurgia bariátrica, nós temos uma fila de 2 anos para conseguir entrar nessa fila, mais 8 anos para conseguir fazer a cirurgia em São Paulo. As pessoas acabam morrendo na fila porque não conseguem o atendimento. E quem consegue fazer a cirurgia bariátrica, eles não têm um apoio psicológico, nutricional pós-cirurgia. Aí o que acontece? A pessoa faz a cirurgia, ela reganha o peso e ela volta a ter as mesmas doenças que ela tinha anteriormente. Então, a gente precisa melhorar o protocolo no SUS da pessoa com obesidade. A gente tem trabalhado, a gente tem movimentado isso através da Associação Brasileira de Estudos para Obesidade e Síndrome Metabólica, a ABESO, que é a sociedade médica que é responsável pela obesidade no Brasil, e a gente espera sinceramente que eles consigam rever a linha de cuidado, tanto aqui no estado de São Paulo, que a gente tem conversado com o secretário de saúde aqui do estado, como também que possa fazer no Brasil inteiro. Então, a gente espera que a gente consiga avançar nesse quesito. Vanessa, o que você diria para uma pessoa que está em casa assistindo essa entrevista, que vive com diabetes e que está acreditando nas fake news que não deve se vacinar? Eu acredito que essa pessoa precisa conversar com o médico dela, um médico que ela tenha confiança, que ela possa ter um papo muito sério e muito franco com ele e possa acreditar. Então, que ela possa entender, que ela possa estudar, mas não é estudar o superficial, porque fake news a gente tem muito fácil em muitos meios que tem nos sites, na internet, que ela realmente vá atrás de pessoas de referência, profissionais de saúde de referência e possa se consultar e conversar com eles. É o que a gente mais deseja que todos possam fazer. E antes da gente encerrar, queria que você mais uma vez falasse como as pessoas podem entrar em contato com o Vozes do Advocacy, o site direitinho, como entrar em contato com vocês. Então, a gente sugere que as pessoas podem entrar no nosso site, então, vozesdoadvocacy.com.br, com CY no final, né, de advocacy. Nós estamos em todas as redes sociais, então é Vozes do Advocacy, em todas as redes, LinkedIn, Instagram, Facebook, em todas elas. E aí pode mandar mensagem para a gente, seguir as nossas mensagens. Toda semana nós publicamos conteúdos de ações que nós estamos fazendo ou conteúdos educativos em diabetes e obesidade, como as complicações de ambas as doenças, para a gente conseguir melhorar o acesso tanto a profissionais de referência
no Brasil, como também aos insumos e aos medicamentos e ao tratamento adequado como um todo. Então, é o que a gente mais deseja e que está dentro do nosso intuito maior, que é promover essa qualidade de vida para os brasileiros. Vanessa, muito obrigado pela entrevista. Obrigada a vocês, viu? E muito obrigado a você que acompanhou Cidadania. Para rever e compartilhar este programa, acesse o nosso site, senado.leg.br/TV ou nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo Cidadania.